Neste bloco, nós vamos falar de regras de aposentadoria, que é algo que interessa muita gente, né? Inclusive, meu amigo Amadeu, que me ligou ontem, Sim. né? Depois talvez a gente fale um pouquinho aqui, que a situação deles é um pouco diferente. Mas o Márcio vai nos passar aqui quais são as regras de aposentadoria para os policiais da Guarda Civil Metropolitana, né, Márcio? É isso aí, Vilar. Quem está nos assistindo pode ver que o Vilar está com uma camiseta que faz aí alusão à PEC 57. É isso aí. Nós temos aqui também a nossa propaganda incentivando a PEC 57, a Polícia Municipal já. E o tema de aposentadoria ele é recorrente porque assim gera dúvidas assim todo o efetivo, né? Sim. O direito previdenciário nunca foi simples e cada vez que tem alteração fica mais e mais complexo. Por isso a gente vai sempre esclarecer. Não é raro a gente abrir um novo programa falando novamente sobre aposentadoria Sim. para a gente esclarecer, né? Hoje nós temos no município de São Paulo 3 regras básicas de aposentadoria no que interessa para o guarda, né? Regra geral, 65 anos homens, 62 anos mulheres, né? Essa é a regra geral. Regra de transição 1, é aquela dos pontos, sabe? Que Sim. soma a idade, mas a contribuição tem que dar um ponto. No ano de 2024, esse ponto é 91 pontos para mulheres e 101 pontos para homem. Então, soma a minha contribuição, mas a minha idade tem que dar 101. Hoje eu tenho 46, eu precisaria ter aí, para chegar no 101, aí, 50 e poucos de contribuição, né? Então, ou Sim. seja, eu não estou nessa regra ainda. Não. A transição 2 é aquela que o pessoal chama de pedágio. Sim. Mas por que pedágio? Porque é o seguinte, ela vai pegar lá do dia 18 de março de 2022 e vai verificar quanto tempo você faltava para atingir os 35 anos de contribuição se homem ou os 30 anos de contribuição se mulher. Sim. No meu caso, lá em 2022 eu tinha 22 anos de contribuição. Para 35 faltam 13. Dobra esse valor. Pouquinho, Então passa a ser 26. 26. Aí eu pego 18 de março de 2022 e jogo 26 anos em cima. Minha idade vai para 70 e pouco. É uma regra que não me beneficia. De Ou forma seja, alguma. para mim, das 3 regras, ou eu vou pela regra geral, 65 anos, ou eu vou pela transição 1, que é aquela dos pontinhos, né? Sim. Que a do pedágio, para mim, não serve. Mas para o colega que ingressou antes na guarda, já é mais antigo, como você, por exemplo, a transição 2 pode ajudar. Porque uma vez que encerra o pedágio, ela começa a reduzir a idade conforme passa a contribuição. Sim. É uma regra boa para o pessoal mais antigo, né? Tanto que bastante gente se aposentou pela transição 2. Sim. É artigo 29, inciso 2 lá, das disposições transitórias da Constituição Federal. A terceira regra de transição não interessa para a gente, mas interessa para os professores, que é uma regra de transição dos professores, né? Aí, essas são as regras que a gente tem que fogem da aposentadoria especial. Mas o município de São Paulo também tem 3 regras de aposentadoria especial. 3. A primeira é a do professor, que não serve pra gente. Não. Nós somos professores. A segunda é a da pessoa com deficiência. Bastante guarda tem deficiência e consegue ou abono de permanência ou aposentadoria por essa regra. Sim. Ela está lá no decreto 61.150, no artigo 19. Olha só o que ela fala. São 25 anos de contribuição para homem e 20 para mulher, se a deficiência for grave. Sim. 29 de contribuição para homem e 24 para mulher, se a deficiência for moderada. E 33 anos de contribuição para homem e 28 para mulher, se a deficiência for leve. Né? Significa dizer que um colega que tem a deficiência grave, ele vai contribuir por 25 anos aqui no município de São Paulo e já vai conseguir se aposentar, né? Sim. Tem toda uma questão de laudo e tal, mas assim, para quem tem a deficiência, isso aí é o de menos, né? De menos, Porque exatamente. consegue comprovar. Essa é a primeira regra de aposentadoria. Ou melhor, a segunda. A primeira é dos professores, pra gente não interessa. Essa é a segunda, né? E a terceira regra de aposentadoria especial no município de São Paulo, ela está respaldada lá pelo artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é a aposentadoria por exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, Sim. né? Para explicar essa regra, eu vou retomar a regra anterior. Lembra quando o artigo 40 era dividido em incisos 1, 2 e 3? Falava lá periculosidade, penosidade e insalubridade. Substituiu por esses artigos agora. O 4B fala da aposentadoria policial, o 4C fala da exposição a riscos físicos, químicos e biológicos. Salubridade. Né? Exatamente. Ela absorveu a penosidade. Esse dispositivo ele absorveu a penosidade, deixou de existir a penosidade no dispositivo à parte e passou a ser inserido nesse dispositivo que é risco físico. Sim. A penosidade ela é um risco físico, né? Sim. Então ele foi absorvido. O município de São Paulo tem essa regra de insalubridade e penosidade, que é a exposição a riscos físicos, químicos e biológicos. Ela está lá no artigo, deixa eu ver aqui, que é artigo 17 e 18 do decreto 61.150. Sim.
Artigo 17 e 18 do Decreto 61 e 150 estabelece lá as regras de insalubridade, que é absorver a penosidade, e remete para a portaria 53 da Secretaria de Gestão de 2021. Lá tem uma lista, no anexo 2, tem uma lista de todas as atividades que são insalubres, né, ou penosas, e depois embaixo tem lá uma lista de periculosidade. Mas a de periculosidade não serve para aposentadoria, tem que ser a de insalubridade. Sim. Quem que se enquadra nessa regra? O policial da Guarda Ambiental, da Sim. Defesa Ambiental, o policial da Defesa Civil, Sim. que trabalha na Defesa Civil, também se enquadra nessa regra. Bom, vejamos aqui as regras de exposição. Ela traduz em pontos. A somatória de pontos, ela soma a efetiva exposição, mais a idade, mais a contribuição. Sim. Então, pode ser 66 pontos quando se tratar de atividade que no RGPS exija 15 anos de exposição, que é a mais grave. Sim. 76, quando se tratar de regra que no RGPS exija 20 anos, que é a moderada. E 86, quando exigir lá no RGPS 25 anos de exposição, né? Que é a leve. Sim. Essa leve, como ainda não há regulamento no município, aplica-se sempre a leve. Ou seja, exige-se 25 anos de exposição. Se o guarda da ambiental já tem 25 anos de exposição lá na ambiental, ele já pode pedir aposentadoria por essa regra. Ela está fundamentada lá no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal. Ou seja, é uma regra que já existe, já pode nos abranger, não abrange ainda a todos os servidores da Guarda Civil Metropolitana, mas nós já oficiamos a Secretaria de Gestão, o prefeito e a SMSU para incluir uma linha nessa insalubridade. Sim. O que a gente quer incluir na insalubridade? A penosidade, que é trabalhar com materiais que elevam o peso do corpo. Sim. Né? No nosso caso, da Guarda Civil Metropolitana, a soma do peso de todos os materiais ultrapassa 8 quilos. Né? Então, você pega lá tonfa, colete, cinto, 2 carregadores, completo, arma exato. tal, ultrapassa 8 quilos. Se a gente colocar a carabina, ultrapassa 14 quilos, porque a carabina com os seus carregadores, ela também pesa lá mais de 6 quilos. Sim. Isso, 8 quilos, 6 horas da manhã é uma coisa. 8 quilos, 18 horas, já está parecendo 80, né? Mais ou menos. Isso é penosidade, porque ela torna a atividade um pouco mais difícil. Sim. Né? Então a gente pediu para o prefeito, pedimos para a secretária de gestão, a Marcela Arruda, e pedimos para a Elza, que insira lá na portaria 53 uma linha dizendo que, em razão da atividade que exige material que aumenta o peso corpóreo, seja criada lá um índice de insalubridade. Sim. E esse índice de insalubridade, qualquer que seja ele vai nos elevar à posição de 25 anos de exposição. Sim. Vai permitir que todos os GCMs que trabalhem no serviço operacional consigam essa aposentadoria especial. E aí o pessoal faz a pergunta, mas Márcio, e a aposentadoria por periculosidade? Ela acabou. Acabou em 2019. Salvo. Para Se passar isso. isso aqui... Aí... Salvo aqueles que estão no quarto B do artigo 40, Sim. que eu vou até ler aqui, deixa eu procurar aqui nos meus rascunhos aqui, o quarto B do artigo 40. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Mas eu acho que eu tenho ele aqui sim, viu? Marcelo, deixa eu te perguntar. Essa exposição, ela precisa ser ininterrupta? Isso, Vilar. Se há uma interrupção, perde-se aquele tempo tem esse problema. anterior? A exposição à insalubridade já tem que ser ininterrupta. E aí isso aí já gerou muita e muita discussão, até no Supremo Tribunal Federal, de qual é o tamanho da interrupção para se perder a contagem de tempo, né? O RGPS, o regime geral, ele exige lá, primeiro, para qualquer tipo de aposentadoria por insalubridade, 55, 58 e 60 anos, dependendo da exposição, média, leve e grave, né? 55, 58 e 60. E ela fala de ser ininterrupta, ou seja, o servidor ele tem que estar exposto continuamente, mas ele pega férias, e agora? Essas férias interrompem? O STF entende que as férias não. Sim. E ele entende que qualquer afastamento até 30 dias não interrompe. Entendi. Agora, acima de 30 dias interrompe. Ou seja, Eu vou usar eu como exemplo, porque eu estou aqui perto de você e estou falando. Até 2014, eu estava no serviço operacional. Se for considerado como insalubre, até 2014 a minha atividade era insalubre. Sim. Eu venho para o sindicato e deixo de portar aqueles equipamentos. A minha contagem zera. Eu volto para a guarda em 2024, por exemplo. Começa a contar de novo, eu tenho que ficar mais 25 anos. Aquele tempo para trás já era. Sim. Né? Então, o STF, o governo federal, o RGPS trabalha com uma tabelinha lá de 30 dias. Sim. Obviamente que no município de São Paulo, a gente vai pedir uma elasticidade para essa tabelinha.
Assim como exemplo, a gente tem lá nas férias, de 6 meses. Sim. Ou qualquer afastamento até 6 meses não prejudicar o direito, né? Sim. Então a gente vai trabalhar com essa elasticidade, mas depende de boa vontade do governo, né? Exatamente. Saímos da insalubridade, vamos para a periculosidade. Periculosidade não existe mais. O que existe é a aposentadoria policial. Ela está no quarto B lá do artigo 40. Vamos ver o que ela fala aqui, ó. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de, olha só, agente penitenciário, agente socioeducativo, policial da Câmara, policial do Senado, policial federal, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal e policial civil. São 8 agentes policiais que podem ter essa aposentadoria. 8. Aí o pessoal fala assim, mas Márcio, todo agente de segurança, todo órgão de segurança tem essa aposentadoria. Não tem. O SUSP, que é a Lei 13.675, que fala o que é órgão de segurança, ela tem 15 órgãos de segurança. Dos 15, apenas 8 estão na regra de aposentadoria. E aí há quem diga, mas é um rol exemplificativo e não taxativo. Não é exemplificativo, ele é taxativo sim. Vamos ver o que o STF fala aqui na DPF 6917, que ele já decidiu isso. O que aconteceu? O Estado no Mato Grosso, ele fez uma aposentadoria para a Polícia Militar lá, em vez deles pegar o artigo 42, que é o reservado lá para as polícias militares, para os militares em geral, né? Sim. Eles fizeram no 44B. Aí o que o STF falou? E a Polícia Militar não está lá. Exatamente, porque a Polícia Militar está no inciso 5. Sim. E ele só vai até o inciso 4, né? Olha o que o STF falou. É inconstitucional a fixação de critérios diferenciados para a aposentadoria de oficial de justiça avaliador e de policial militar, bem como para os policiais da perícia oficial de identificação técnica estadual Politec, porque não estão mencionados no rol taxativo do artigo 40, quarto B. E isso nós estamos falando de uma lei, né? Uma lei complementar, provavelmente, né? Isso, do Estado do Mato Grosso. Que regulamentou lá o artigo 4º. Isso. Mas cujo órgão não está lá. Exatamente. Não está previsto lá. Exatamente. Então, não pode. E ninguém tem dúvida que a Polícia Militar é um órgão de segurança. Que é polícia, que tem poder de polícia e que é um órgão de segurança pública. Não há dúvida. Bem como os policiais da perícia técnica. Exatamente. São policiais. Sim. Mas eles não estão no 40 quarto B, então não pode ter uma aposentadoria. Porque o pessoal fala assim... Se for um órgão à parte, né? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, é um órgão da Polícia Civil, né? Isso. Entendeu? Então. Aí o pessoal fala assim, mas Márcio, por que vocês não pedem lá para a Câmara Municipal fazer uma aposentadoria que seja destinada para os guardas? Olha o que diz o artigo 40 lá da Constituição Federal. Eu vou começar pelo parágrafo 4º, ó. É vedada a adoção... Essa palavra é importante, viu? É vedado. Vedada. Não pode. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos parágrafos 4A, 4B, 4C e 5º. Sim. 4C a gente já tem. Sim. 4A não nos interessa, é lá dos professores, né? Ou melhor, não, desculpa, a 4A é a do pessoa com deficiência. Sim. Ok, a gente já tem. 4C a gente já tem. 4B a gente não pode porque não está incluído. E o parágrafo 5º que é dos professores, né? Então, assim... não adianta a gente tentar fazer uma aposentadoria em cima do quarto B, porque ela não vai vingar. Não. Ela vai cair que nem caiu a emenda 39 e o pessoal vai acabar tendo que voltar. Exatamente. Já aconteceu em Goiânia. O pessoal lá em Goiânia fizeram uma regra em cima do quarto B, foi declarado inconstitucional e se alguém se aposentou vai ter que voltar. É por isso que, em certo momento, eu chamei aqui uma DPF de papel higiênico. Sim. Porque a DPF fala, eu vou até ler aqui, ó, o que fala a minuta lá da DPF, né? Ela fala assim, ó. A ementa, né? O acórdão, né? A ementa, exatamente. Vistos, relatados e discutidos, blá, 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 blá. Ó, conceder interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022 e ao artigo 9º da 13.675, que é o SUSP, declarando inconstitucionais todas as interpretações judiciais. Ou seja, ela declara inconstitucional uma interpretação judicial. Judicial, exatamente. Né? O executivo não faz interpretação judicial. Não. Né? Beleza? Todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública. Tudo nos termos do voto do relator. O voto do relator vai até a página 32. Da página 32 para frente pode descartar, certo? Aqui nesse acórdão fala que a Guarda Civil foi inserida no quarto B? Não.
então ela não tem aposentadoria por causa da DPF. Vamos chamar, ele é um daqueles 15 órgãos, mas não é um dos 8 que estão previstos. Exatamente, esse é o termo. Né? Então a DPF não serve para aposentadoria especial de jeito nenhum. Para nós, qualquer chance tem que vir no quarto C, que é a aposentadoria por insalubridade. Primeiro a gente consegue essa aposentadoria. Sim. Depois a gente discute paridade, discute lá o que é leve, o que é moderado, o que é grave, discute como que vai ser feito o PPP, beleza. Primeiro a gente tem que se enfiar no quarto C. Exatamente. Né? Depois que a gente se enfiar no quarto C, a gente consegue discutir essas demais coisas. Agora chegamos ao ponto, Vilar. Aposentamos. E agora? E agora? Vamos continuar pagando o FUNFIM, FUNPREV, ou seja, lá qual que seja o sistema? Não sei. Vamos continuar. Em regra geral, sim. Sim. Né? Aliás, como sempre pagamos. Né? Por quê? Na regra anterior, até 2019, o aposentado pagava a Previdência. Sim. Desde que ganhasse mais do que 5 salários mínimos. Excedeu o teto da Previdência. Né? O que acontece é que os guardas que se aposentavam normalmente não estavam no teto, né? Na maioria dos guardas se aposentavam com salário muito baixo. Exatamente. Então a gente não via colega pagando a Previdência depois de aposentado, porque nossos colegas sempre se aposentaram com salários baixos. Mesmo os inspetores ultrapassavam o teto, né? Hoje não, a realidade é outra. Completamente diferente. Então, pode ser que a gente tenha algum colega hoje que ele se aposente ganhando R$10.000 e o teto do INSS é R$7.800. Sim. Esse colega vai pagar Previdência? Com certeza. Não há solução para ele. Mesmo que a emenda 103 saia fora e volte a ser a regra anterior, ele vai pagar sobre aquilo que excede os 5 salários mínimos. Vai ser menos doloroso, é óbvio, né? Exatamente. Bem menos doloroso, né? Mas ele continua pagando. Então, alguma pessoa chegar e falar para você assim, olha, eu tenho um remédio para você não pagar mais a Previdência. Pode não ser verdade. Aliás, não é verdade. Né? Não é verdade. É que o remédio é para quem precisa muito, mas muito mesmo, tomar remédio. Sim. Esse não vai pagar. Uhum. A própria prefeitura já regulamentou, né? Sim. Aquela pessoa que tem aquela comorbidade lá. Exatamente. Que a maioria delas é extremamente grave, né? Eu tenho essa relação aqui, deixa eu ver se eu acho. Extremamente grave lá. Né? Umas, por exemplo, a pessoa perdeu um olho. Então, se a pessoa perdeu um olho, então não vai morrer, né? Obviamente é uma dificuldade muito grande, acredito eu, mas não vai morrer. Agora, fora essa condição, é meio difícil, né? O que o Vilar está querendo dizer é que nós já temos uma regra que ela dá um benefício assistencial para as pessoas que têm doenças graves. Olha só, não é isenção da Previdência. Sim. Você continua pagando a Previdência, só que você paga de um lado e o município te dá um benefício do outro que pode ser exatamente o mesmo valor. Sim. Por que eu falo que pode ser? Porque também tem teto, né? Sim. Mas, de qualquer forma, as pessoas que se aposentam e que têm uma dessas doenças aqui que eu vou ler, ó, AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, inclusive monocular, contaminação por radiação, doença de Paget, osteite deformante, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose, fibrose cística, muscoviscidose, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, que é o câncer, paralisia irreversível incapacitante ou tuberculose ativa, as pessoas que têm qualquer uma dessas doenças, ela vai receber um benefício assistencial. Sim. E qual que é o valor desse benefício, Márcio? Depende do valor da sua aposentadoria. Se o valor da sua aposentadoria for menor do que o teto do INSS, o valor do benefício vai ser exatamente o valor que você paga de contribuição. Sim. Se o valor da sua aposentadoria for maior do que o teto do INSS, o seu benefício vai se limitar a R$ 1.090,04, que é 14% do teto do INSS. Tá? Então, para você que tem doença grave, você não precisa entrar com ação nenhuma. Você só vai subir lá a Rua Augusta, a Rua da Consolação, número 1379, 7º andar, vai na DRH e fala assim, me dá o requerimento para benefício assistencial. Eles vão te dar o requerimento, você preenche, vai passar por uma perícia médica e ó, seu problema está resolvido. Exatamente. E para quem não tem? Para quem não tem, meu amigo, você vai se aventurar numa ação judicial para não pagar mais FUNFIM, né, ou FUNPREV, seja lá qual for o sistema que você esteja. Eu falo para você, se você quiser, todo mundo é livre. Todo mundo faz o que quer, né? Se você quiser, você pode fazer. Só que, por decisões recentes do TJSP, a sua ação vai ficar sobrestada. O que é sobrestada? É congelada, parada. A sua ação não vai prosseguir. Por quê? Porque o TJSP não está decidindo
esse ramo do direito, o ramo previdenciário. Por que ele não está decidindo? Porque tem 7 ações diretas de inconstitucionalidade sendo discutidas no STF. Sim. Então, o TJSP, ele vai pegar a sua ação, vai receber e vai falar assim, ô, seu João, tudo bem? Ó, segura aí, tá? Quando o STF decidir lá, eu decido aqui a sua. Né? Exatamente. Os policiais entenderem, né, Márcio? Que é mais ou menos quando tem algum QRU lá que tem o criminal e o administrativo. Isso. Né? Na corregedoria. Então, o da corregedoria administrativo fica sobrestado, aguardando o desfecho criminal. Exatamente. Então, dependendo do desfecho criminal, pode ser que não dê nada, né? No caso administrativo, dependendo do desfecho criminal, pode dar alguma coisa. Ou seja, o princípio, na verdade, é o mesmo. Olha, vamos esperar aqui resolver lá o STF, para depois a gente aplicar, né, a resolução dada lá. Exatamente. Né? Aí, vamos supor que você ingresse em primeira instância, pega um juiz lá desavisado, que não conhece a jurisprudência do TJ, e fala assim, eu vou chegar na sentença. Sim. Ok, chegou em sentença, vai subir para segunda instância. Em segunda instância, invariavelmente, não vai passar. Porque em segunda instância, eles vão jogar para o órgão especial. E o órgão especial decide por sobrestar. Sim. Entendeu? É bem provável que não passe de primeira instância. Sim. Sobresta logo na primeira instância, né? Aí você fala assim, bom, beleza, vai aguardar o resultado do STF. Mas e aí? Se o STF falar que a emenda 103 é inconstitucional e eu não deveria estar pagando a Previdência depois de aposentado, pelo menos sobre o que excede o salário mínimo, o que acontece? Aí sua ação volta a andar e provavelmente você será vencedor na sua ação. Sim. Né? E se o STF decidir que você tem que pagar sim, mesmo sobre o que excede o salário mínimo, que a regra está regular, que ela é constitucional, que não há nenhum abuso? Aí, meu amigo, você vai ser condenado a pagar a sucumbência. Você vai sair vencido na ação e quem sai vencido paga a sucumbência. Sim. O que é a sucumbência? De 10% a 20% do valor da ação, paga para quem ganhou. O perdedor paga para quem ganhou. Isso se chama sucumbência. Né? Tem jeito de não pagar? Tem. Se você tiver gratuidade judicial, você não paga. Se você conseguir, né? Se você conseguir a gratuidade judicial, você não paga. Desde que essa condição não se modifique ao longo dos 5 próximos anos. Sim. Né? Porque, de repente, você tem gratuidade hoje, aí daqui 3 anos você ganha alguma coisa a mais, não tem mais gratuidade, pode ser cobrado, né? Exatamente. De qualquer maneira, por que eu falo que não é necessário ingressar com essa ação? Não é necessário por quê? Porque já tinha uma ADI no TJSP tramitando, que, aliás, só não tramitou ainda porque está sobrestada, congelada. Sim. Que eu vou até falar o número da ADI aqui, ó, 2229 395 53 2022 826 0000. Essa ADI, ela já está em estado avançado, já tem parecer do Ministério Público, já foi citado o município já apresentou lá informações, ela está em estado avançado. Ela só está paralisada porque está aguardando o STF decidir lá. Sim, porque lei municipal, ADI, no TJ. No TJ, exatamente, no TJSP. Aí, quando o STF decidir lá as que estão circulando no STF, essa ADI aqui vai voltar a circular. Sim. E quando ela voltar a andar, vamos lá, o STF decidiu desfavorável aos trabalhadores. A ADI vai ser declarada, não vai ser procedente, vai ser improcedente, Sim. vai ser declarada improcedente e você não vai ter prejuízo nenhum, você vai continuar pagando lá o que você paga de... segue o jogo, né? De previdência, né? Só que você não vai ser condenado a pagar nada para o município. O STF lá declarou que a emenda 103 é inconstitucional. Essa daí vai ser jogada procedente e você vai deixar de pagar a previdência que você já paga. Desde quando? Desde 2019, que ela foi instituída. Né? No caso de São Paulo, 2021, né? Exatamente. Ou seja, porque quando se julga uma ADI, o efeito dela, ou ele é modulado, ex nunc, né? Que é muito raro, ou ele é ex tunc, é como se a norma nunca tivesse existido. Ou seja, em geral, ela dá o ex tunc. Ou seja, é como se a norma nunca tivesse existido, tem que devolver o dinheiro que você pagou. Tá? Então a ADI resolve seu problema. Para que você vai ingressar com uma ação nova se já tem uma ação tramitando que resolve o seu problema? Não faz sentido, né? Você vai correr o risco, porque assim, você ingressa com uma ação, você corre o risco Sim. de perder. Você vai correr o risco, sendo que alguém já está correndo o risco por você. Se essa pessoa ganhar, você ganha. Se essa pessoa perder, você não perde nada, porque você não está na ação, você não corre risco de perder, de ser sucumbente. Não tem porquê ingressar com uma ação nova, até mesmo porque, de forma alguma, a sua ação vai ser julgada antes dessa. Exatamente. Essa aqui já está avançada, ela só está sobrestada por causa do STF. Sim. E para finalizar essa discussão, o que os ministros que já votaram lá no STF estão votando, em que linha, em que sentido que eles estão votando? Eles estão falando que a emenda 103 ela é
sim, constitucional. Sim. Que pode, sim, cobrar a previdência dos aposentados naquilo que supera o salário mínimo. Desde que o ente federativo justifique a cobrança apresentando déficit atuarial. O déficit atuarial em São Paulo não é segredo para ninguém. São 4 bilhões de reais por ano. Então, o município de São Paulo, quando fez lá a emenda 41, ele apresentou lá um documento lá de 200 páginas. Nessas páginas está lá equalizado o déficit atuarial. Sim. Ou seja, o município de São Paulo já cumpriu o requisito para cobrar de você a previdência, né, depois de aposentado naquilo que supera o salário mínimo. Aí o pessoal pergunta, mas Márcio, não tem jeito? Tem. Ali, ó. Tá ali na camiseta do Vilar ali, ó. É PEC que vai resolver o nosso problema. Exatamente. É PEC. Primeiro a gente passa a PEC da Polícia Municipal e depois a gente entra na discussão previdenciária. Exatamente. O que vai resolver o problema é mudar a Constituição. Exatamente. Mudar qual trecho da Constituição? Artigo 40, meu amigo. É a Previdência do Servidor Público, artigo 40. É lá que a gente tem que mudar. Mudando lá a Constituição, que aliás está lá no parágrafo 1º do artigo 40, você resolve esse problema. Judicialmente, quer correr risco? Ok. Né? Eu não falo nem para ninguém fazer ou deixar de fazer. O que eu falo para você são consequências. Exatamente. Nós estamos explicando o cenário, né? A análise do cenário. Né? Consequências. Se quiser correr risco, ok, cada um por si. Mas o trâmite legislativo é melhor, mais eficiente do que o trâmite judicial. Até porque o trâmite judicial é muito, muito, muito arriscado. Mas, Márcio, tem um montão de professores que ingressou com essa ação, aposentados, para deixar de pagar a Previdência. Pergunta se algum ganhou. Pergunta. Você conhece um monte de aposentado, pergunta se algum ganhou. Tá tudo sobrestada. Tudo. As ações que entraram contra a emenda 41, cobrança de Previdência dos aposentados, estão todas sobrestadas. Elas não tramitam porque tem uma decisão do órgão especial falando para não tramitar. E não vai, né? E não vai. Então, assim, não é uma crítica a quem está oferecendo a ação. Quem está oferecendo a ação oferece o que quer. Eu não estou nem aí para isso. A minha preocupação é com você, policial aposentado, que, além de ganhar pouco, ainda vai correr risco de pagar sucumbência. Você já está sendo tungado. Né? Legalmente tungado, por enquanto, né? Então, e aí, assim, você corre o risco de perder ainda mais. É o risco que você corre, né? Porque, assim, oferecer ação, ok, tudo bem, mas ajudar a pagar a sucumbência, eu não vejo ninguém tirando lá dinheiro do bolso lá, ajudando a pagar a sucumbência, né? Então. E não confunda sucumbência com custa judicial. Custa judicial é aquela merrequinha que você paga no começo do processo. Sim. Eu tô falando do final do processo. Exatamente. É aquele churrasco que você paga pro procurador do município, que ele fica feliz da vida, porque ele recebe lá uma grana lá, que você perdeu a ação e você vai pagar para ele. Exatamente. Entendeu? Então não dá para confundir as coisas. Pergunta se a pessoa que... olha só. A pessoa que te propôs essa ação assim, pergunta para ela assim, me mostra quantas ações você já ganhou. Qualquer que seja o assunto. Carreira, salário, aposentadoria, me mostra quantas ações já ganhou. Tá, agora me explica o que acontece se eu ganhar e o que acontece se eu perder. E depois você pergunta assim, e a sucumbência, você me ajuda a pagar? Se a pessoa te der essas seguranças, meu amigo, né? Segue o jogo, né? Se não, o risco é todo seu. Exatamente. É isso aí. E eu vi, Márcio, aproveitando aqui, esse é um bloco extenso, porque o assunto é complexo, né? Como eu disse aqui no começo do bloco, do meu amigo Amadeu, trabalhamos juntos na Casa Verde. Ele é de um grupo de servidores que é uma situação bem complicada, porque ele é admitido. Né? E nós temos alguns guardas ainda nessa condição de admitidos, né? Aqueles que se aposentaram, acho que, se eu não me engano, de 2019 para frente, eles foram obrigados a passar para o regime geral de previdência. Regime geral, justamente. Entendeu? Regime geral de previdência. Aqueles que estão trabalhando ainda hoje, por exemplo, se precisar tirar uma licença médica, INSS. Não é no COGES. É INSS. Ele vai no INSS. Então, assim, na prática, né, não é esse o termo correto, mas na prática, nós podemos dizer que ele está entre o CLT e o estatutário. Ele não é nenhuma coisa e nem outra. É um limbo. É um limbo, né? E aí, o que acontece? No caso específico lá do meu amigo Amadeu, ele entrou em contato com a gente aqui para saber, e aí, como é que eu faço para me aposentar? Porque eu tenho 39 anos de contribuição. Então, assim, a regra geral, né, ou regras de transição do CLT, a gente não estuda ela aqui, não faz parte do nosso dia a dia, né? Então, o que eu recomendei para ele? Recomendo para você que está nos assistindo. Vá lá, baixa lá o aplicativo, né, do INSS. Meu INSS, né? Entendeu? E solicite aposentadoria. Sim. Né? Sim. Você vai ter o tempo lá, eles vão ter o tempo, eles vão contar. Né? O Márcio já teve a oportunidade de fazer levantamento lá
consta o nosso tempo, sim, né? O nosso tempo consta lá para o INSS. Antigamente não constava, agora eles constam. Agora está constando. Informação. Então, peça aposentadoria lá pelo INSS. Pode ser que, inclusive, que você tenha uma grata surpresa. Sim, uma aposentadoria até melhor. Melhor do que o seu salário hoje. Porque o CLT contribui com 6%. Sim. Enquanto que nós contribuímos com 11% desde 2001. 2005. A Marta. 11% foi Serras 2005. 2005. 11%. Então, e aí, de 2000 do Covas, né, para cá, 14%. Exatamente. Né? Foi o Sampaprev 1, né? Então, ou seja, a média de contribuição deles é uma média bem maior, uma média, né, bem satisfatória, né? Então, você, policial da Guarda Civil Metropolitana, que está nessa condição de admitido, que você consulte lá, vai lá no INSS, no meu INSS, no aplicativo, e faça a sua solicitação de aposentadoria por lá, né, Marcelo? Justamente. Lembrando que esse recado é para os colegas admitidos, Exato. Tá? O portal do INSS ficou muito bom mesmo. Lá você tira certidão de tempo de contribuição online, né, para o pessoal que quer averbar. Antigamente você tinha que ir lá, bater na porta, lá, me dá uma certidão aí. O pessoal falava, volta daqui 30 dias e tal, né? Agora não, cara, você pediu a certidão, o negócio sai online lá, rapidinho, né? E para quem quer pedir aposentadoria, ele faz o cálculo na hora, em dias, meses e anos. Sim. É muito. O portal do INSS, eu vou te falar, se a nossa DRH tivesse um portal daquele, cara. Show, né? Nossa, show de bola. Ele é muito bom mesmo, né? Ele podia colocar as nossas regras, né, do município lá. Exatamente. E fazer lá o cálculo lá. Então, você é admitido, entra lá no portal do INSS, pode ser no aplicativo ou no site, faz o seu cálculo, de repente você já tem o direito de se aposentar e vai se aposentar. O que eu posso te assegurar? O reajuste da aposentadoria no INSS é melhor do que no RPPS. É melhor. Porque aqui o reajuste de aposentadoria você depende de boa vontade do prefeito. Sim. Lá não. Lá é a inflação, no mínimo. No mínimo, inflação. Virou o ano, eles aplicam a inflação lá para todo mundo lá. Sim. Entendeu? Você não vai ter perda, né? Mas, para você que é admitido, realmente é um limbo, um negócio que a gente tem que... É até difícil de explicar para você, cara. Eu sei que o pessoal fica bravo e tal, então, né? É uma situação atípica. Né? Mas, infelizmente, cara, isso vem do governo federal, esse tipo de decisão. Do Supremo Tribunal Federal, então, né? E é difícil correr dela, né? Não tem, tentar remédio jurídico e tal, nem recomendo, porque você vai entrar numa celeuma de anos e anos e não vai conseguir caminhar muito para frente, né? Exatamente. Tem dúvida sobre a aposentadoria, meu amigo? Ó, seus diretores do sindicato aqui, ó, Márcio, Vilar, Rafael, o Rademacher, Carlão, o Evandro, a Adriana. Procure seus diretores. Macho, faltou um detalhe nós falarmos aqui. Funfim e Funprev, né? Justamente, Vilar. No dia 18 de março de 2024, segunda-feira, acabou o prazo para opção entre Funfim e Funprev. Você que é Funfim e não se manifestou, você vai continuar Funfim até você se aposentar, tá? Você que é Funprev, vai ficar no Funprev porque não tinha opção nenhuma para você mesmo, né? E quem fez a opção, só aguardar a publicação aí, vai para o Funprev, seja feliz no Funprev, se é que há alguma felicidade lá, né? Não, aqueles casos, né? Se a pessoa vai se programar para fazer a contribuição, né? no Sampaprev, na complementar, aí beleza, né? Já se programa e faça, né? E que dê tudo certo, né? Tomara que, né, não tenha dor de cabeça lá no futuro, né? E eu tenho uma novidade para você que está no Funfim e deseja fazer esse plano de previdência complementar, né? Você não pode mais ir para o Funprev para fazer o Sampaprev. Acabou o prazo. Mas o Sindiguardas SP tem um convênio com o Banco do Brasil para oferecer para você PGBL e VGBL. São os planos de previdências do Banco do Brasil com condições especiais. Condição que, por exemplo, você não consultou o sindicato e foi direto no Banco do Brasil e contratou. As nossas condições são melhores. Te asseguro que a gente tem um contrato com o Banco do Brasil. Então, se você tem interesse em fazer esse tipo de contribuição, procure o sindicato, a gente vai te indicar o gerente certo de fazer o plano lá. Exatamente. Em condições especiais.